A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal do YouTube Meu Mestre em Teologia, com o pastor Alcemar Almeida. Seja muito bem-vindo. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Curta, comenta, compartilha. E hoje nós vamos falar sobre escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu vou falar com referência bíblica. Se você tem uma outra visão, tá? Pesquisa, vê se está dentro, tá, do contexto bíblico. Mas o que eu vou te falar, eu vou sempre te dar uma referência bíblica, ok? Porque escatologia é um estudo difícil, tá? Precisamos estar em oração, precisamos estar com o coração aberto para que o Espírito Santo nos ensine, tá bom? O fim dos tempos e a esperança da glória do Senhor. Na verdade, escatologia é isso, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, vai dizer assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essas palavras são do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Agora, Jesus fala que está com ele o galardão, né? O galardão que ele tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que quer dizer essa palavra no original grego, hein? Galardão. Galardão, no original grego, desse versículo, é mistos, tá? Mistos. E no mundo grego, na época, mistos era usado para se referir ao salário de um trabalhador, que era um pagamento justo por algo que foi feito. O uso espiritual na Bíblia. Por que Jesus usou esse termo grego, mistos? No Novo Testamento, a palavra é usada para indicar a recompensa dada por Deus aos fiéis, tá? Aos fiéis. O que a Bíblia chama de fiel? Fiel é quem reconheceu que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a ele, reconheceu que Jesus Cristo sofreu por amor a ele e morreu na cruz para trazer salvação. Então, quem é fiel entende isso, reconhece isso, tá? Então, perante Deus, é considerado fiel, tá? É isso que é o significado de fiel na Bíblia, é isso. Fiel porque a pessoa entendeu que Deus enviou o seu único filho, né, ao mundo para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas que tivessem a vida eterna. Então a ideia aqui não é um pagamento por mérito humano, não. Mas é uma graciosa recompensa que Deus concede àqueles que perseveraram na fé. Também, às vezes, a pessoa faz uma confusão aí, tá? Que a pessoa aceitou a Cristo, agora já está tudo certo, já estou salvo e vai viver de qualquer maneira. Não. Quem realmente aceitou a Cristo, ele persevera na fé, ele permanece fiel a Cristo, ele permanece sendo um cristão referência, um homem, uma mulher santa, pura, um homem santo, um homem puro diante do Senhor, tá? É isso que esse galardão são para essas pessoas, ok? Em Mateus capítulo 5, versículo 12, Jesus Cristo disse assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
tá? Jesus estava ensinando e orientando os discípulos por aqueles homens que deixaram tudo e seguiram a Cristo. Deixaram a sua religiosidade, deixaram as coisas para trás e viveram só para Cristo e permaneceram ali durante todos aqueles anos aprendendo com Jesus para que eles fossem os pilares da igreja do Senhor. Então, mistos, portanto, refere-se à recompensa que Deus dará a cada um conforme as suas obras. E a palavra escatologia? Escatologia vem da palavra grega eschatos. E eschatos significa último, significa final. E logia significa estudo. Então, a escatologia, ela trata do futuro da humanidade, do juízo de Deus e do destino eterno dos salvos e dos perdidos, aqueles que não se converteram, aqueles que não quiseram nada com Deus, aqueles em que pegavam a palavra de Deus e não dava atenção, não queria ouvir, alguém evangelizar, não abria o coração para se arrepender dos pecados. Então, esses são os perdidos e esses serão os condenados. E os salvos não. Quem são os salvos? Os salvos são aqueles que em vida, reconheceram e aceitaram a Cristo e se batizaram e trabalharam para o Senhor e viveram uma vida de glória e de bom testemunho aqui nesse mundo. Aqueles que se converteram e permaneceram convertidos até a morte. É isso que é o significado de salvo, ok? A morte e o estado intermediário. O que a Bíblia diz sobre isso, hein? No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que acontece após a morte? Os salvos são aqueles cristãos que se converteram a Cristo, eles vão para a presença de Deus, tá? Você vai encontrar isso relatado, Jesus dizendo, em Lucas capítulo 16, versículo 22. Jesus, ele usa a parábola do rico e do Lázaro, onde Jesus diz que o Lázaro era um mendigo, tá? Era uma pessoa que viveu aqui no mundo com muita dificuldade, mas ele morreu e foi para o céu, foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi para o inferno. Apóstolo Paulo também fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, para reforçar o que Jesus disse nessa parábola. E nessa parábola, Jesus disse que os ímpios vão para um lugar de tormento, acaba de morrer e já vão para o sofrimento. E é tão sério isso, que no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24 e 25, Jesus vai afirmar que a alma, ela continua consciente após a morte. Então o corpo aqui se desfaz, vai para a sepultura, enterra, ali no cemitério, mas a alma da pessoa, ela continua consciente. Olha só que coisa profunda, tá? E Jesus, ele vai dizer que ele vai ensinar aqui nessa parábola, ele vai dizer para o rico o seguinte: o rico falou assim: Senhor, deixa lá, manda um anjo, ou deixa eu lá avisar meus irmãos para poder aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para eu não vir aqui também para esse lugar de sofrimento. Aí Jesus diz: não tem como voltar, não tem como eu enviar anjo, não tem como. Sabe por quê? Porque lá na terra eu deixei os meus profetas para falar. Eu sou um profeta do Senhor.
esses vídeos são proféticos. Aqui, a profecia que eu uso é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que é a maior e mais forte profecia que existe. Então você que ouve estas palavras e você abre o coração para Cristo, aí você tem salvação. Se você está rejeitando, se você não está ouvindo, se você acha que você não precisa de um Salvador, se acontecer de você morrer sem se converter, o sofrimento é eterno, não vai ter mais jeito. Depois que morreu, não tem mais jeito de acender vela, de fazer missa de 7º dia, 30 dias. A Bíblia não tem esse respaldo. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar referência fazendo isso, tá? A Bíblia diz que a salvação você resolve hoje. Enquanto você pode decidir, enquanto você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador. E então, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, vai dizer assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. No juízo final, todos ressuscitarão e serão julgados. E o julgamento de Deus é tão interessante que, as pessoas serão julgadas por aquilo que fez de errado, por aquilo que fez certo e por aquilo que deveriam fazer, mas não fizeram. Olha só. Então, Deus anota tudo. O que fizemos de certo está anotado. O que fizemos de errado está anotado. E aquilo que deveríamos fazer de bem para o nosso próximo e não fizemos, também está anotado. Olha como é que é sério. Olha como é que o julgamento é perfeito. E a segunda vinda de Cristo? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então a volta de Jesus será literal, será visível e será gloriosa. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30, Jesus Cristo disse assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todo mundo vai ver. Todas as pessoas verão Cristo vindo sobre as nuvens. A segunda vinda tem dois aspectos principais. Nessa segunda vinda, nós temos o arrebatamento da igreja e nós temos a manifestação gloriosa de Cristo. Tá? Então, veja só, o arrebatamento da igreja. Quem é a igreja? A igreja é composta por quem? São todas as pessoas que estão dentro da igreja, das igrejas que estão aqui na terra? Não. A igreja de Cristo, a igreja que vai subir, tem muita gente, tá, que está dentro da igreja e não vai subir. Não vai. Isso eu estou falando porque a Bíblia revela isso é um alerta. Não é para botar medo em ninguém, não. É um alerta. É para você olhar para a sua vida, olhar para as coisas que você está falando, olhar para como você está se comportando, tá? Olhar para como você está tratando as ovelhas, a sua liderança, como está lidando com Deus, como você está realizando a obra do Senhor, tá? Então a igreja de Cristo, essa igreja que vai ser arrebatada, são seres humanos só que vão subir, tá? São só seres humanos. Ah, pastor, mas eu tenho um cachorrinho que eu gosto muito dele. Não, não é isso. Arrebatamento são seres humanos,
tá? Quanto aos animais, Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe cuidar de tudo. Aqui nós estamos falando do arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento é individual. Você precisa pensar em você. Trata de você primeiro. Depois você tem essa certeza da salvação, aí você tem autoridade para evangelizar, para pregar, para curar enfermos em nome de Jesus, para expulsar demônios em nome de Jesus. Você precisa ter a certeza da salvação, tá? Se você tem dúvida, você precisa ler a palavra, precisa orar, precisa jejuar. Se tem que ter alguma mudança, faça isso. Oriente-se com o seu pastor. Procure o seu pastor. Nós, pastores aqui na terra, nós estamos para servir você, ovelha. É um direito seu, ovelha, procurar o seu pastor. Você não faz parte de uma igreja? Não tem um pastor lá? Procure ele, tá? É a obrigação dele te atender, orar por você, te orientar. Não fique com dúvida, porque Jesus pode voltar agora. E aí? Pode voltar agora, ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Deus e escreveu assim, olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Nossos avós, nossos pais, nossos amigos, aqueles servos de Deus, aquelas servas de Deus que já faleceram, nossos irmãos em Cristo que já faleceram, eles vão ressuscitar primeiro do que nós. Eles vão ressuscitar, vão subir, aí depois nós. Se estivermos vivos quando isso acontecer, tá? Por isso que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não sei se eu vou estar vivo nesse dia, ou se eu vou já estar sepultado, tá? Se por acaso eu estiver sido sepultado, eu vou ressuscitar primeiro, amém? Mas quanto a essa ordem de ser primeiro ou de ser segundo, não tem problema, o negócio é ressuscitar em Cristo, tá? Ressuscitar em Cristo e subir para os céus com Cristo. Então, de onde estão esse povo? Esse povo está na face da terra, está espalhado nos vários países, nos 4 cantos do mundo, tá? Não tem diferença de língua, de pobreza, de cor de pele, não é isso não. É a fé em Cristo que nos leva para as mansões celestiais. Então tem irmãos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Haiti, na Espanha, no Japão, tem irmãos espalhados para toda a face da terra. Então, essa visão de Cristo nos ares, todos os seres humanos, em qualquer lugar que estiver, em qualquer país que estiver, vão visualizar e vão entender. É a volta do meu Senhor, é a vinda do meu Cristo. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Tá bom? Então, antes de começar a grande tribulação, Jesus Cristo vai nos buscar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, apóstolo Paulo recebe mais essa revelação de Deus. Diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Aleluia! Os crentes serão transformados e receberão corpos glorificados. E a grande tribulação? Jesus Cristo falou assim, em Mateus 24, 21. Foi Jesus que disse, hein? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Será um período de juízo divino sobre o mundo e o governo do anticristo. Nesse período, o anticristo vai estar governando já. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, apóstolo Paulo continua recebendo a revelação de Deus e diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. O anticristo, ele governará e perseguirá os que crerem em Cristo durante esse período. Então, durante a grande tribulação, vai ter gente ainda crendo em Cristo. Amém? E essa é a revelação. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, talvez você esteja querendo me perguntar aí, pastor, mas como é que eu faço para não participar da grande tribulação? Porque vai ser terrível. Jesus disse que é terrível. A única maneira é se você hoje e agora abrir o coração e aceitar a Cristo como seu único e eterno Salvador. Aceitar de verdade. Aceitar de corpo, de alma, tá? Não é de brincadeira, não. Com Cristo não se brinca, com Deus não se brinca. Se você aceitar hoje, se Jesus voltar hoje ainda, você não participará da grande tribulação. Você já receberá a salvação eterna em Cristo. Então, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Então, haverá grande perseguição, mas Deus julgará as nações. Temos também um outro período, o milênio e o reino de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Após derrotar o anticristo, Jesus estabelecerá o seu reino na terra por 1000 anos. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 6, Isaías vai escrever assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O milênio será um tempo de paz e justiça. Nós temos também o juízo final. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Os ímpios serão julgados segundo as suas obras e lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O inferno será o destino final daqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Vai ser terrível. Sofrimento no fogo eterno. Oh, meu amado, se você está ouvindo essa mensagem, creia nessa palavra. Creia nessa palavra, sabe para quê? Para você viver na Jerusalém celestial,
para você receber a vida eterna. Porque veja só a diferença para aqueles que aceitaram a Cristo. Em Apocalipse 21, versículo 1, vai falar sobre a nova Jerusalém e a vida eterna, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Os salvos em Cristo viverão eternamente com Deus em um estado de perfeição e glória. Apocalipse 22, 5, então já não haverá noite, e não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos e eternamente. Amém. A conclusão é a seguinte: Jesus está voltando. Apocalipse 22, 20. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A volta de Cristo é certa. Precisamos estar preparados para encontrar o Senhor. Cristo voltará em glória e nossa esperança está nele. O fim não é destruição, mas o começo da eternidade com Deus para aqueles que se converteram, para aqueles que nessa terra já vivem com Cristo, já vivem com Deus, viverão eternamente. E você, meu amado ouvinte, como está a sua situação? Como está a sua situação com Deus? Você creu nessa palavra? Você acreditou no que eu falei? Você anotou os textos bíblicos? Anote os versículos bíblicos, leia. Se você já aceitou a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, o seu nome já está escrito no livro da vida e ninguém vai tirar de lá. Mas se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, você quer repetir uma oração comigo, aceitando a Jesus como seu único e eterno Salvador? Você quer aceitar Jesus Cristo agora? Quer? Então repita comigo assim, olha, repita de coração. Se você pode se ajoelhar onde você está, se você tem condições de se ajoelhar, ajoelhe-se. Curve-se diante do Deus Todo-Poderoso. Curve-se diante do Cristo que vai salvar a tua alma agora. Repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Hoje, eu me arrependo dos meus pecados e te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida e seja o meu único e eterno Salvador. Eu te entrego a minha vida e escolho te seguir para sempre. Escreve o meu nome no livro da vida e me guia pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor e pela minha salvação. E eu creio que o Senhor já escreveu o meu nome no livro da vida, de onde nada e ninguém vai tirar. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Jesus Cristo, meu Mestre, meu Deus.
minha vida eterna. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez essa oração com fé, o seu nome acabou de ser escrito no livro da vida. O Espírito Santo agora vai começar a trabalhar na sua vida. O Espírito de Deus vai te encaminhar para uma igreja séria. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar a palavra de Deus, vai te mostrar qual o pastor que Deus quer para você, em qual igreja, deixa Deus escolher para você. Você vai se batizar e você vai fazer a obra do Senhor e você vai ganhar muitas vidas para Cristo também. Amém? Então vamos na nossa oração final. Antes eu quero te convidar para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus parentes, tá? E dá um like de gostei, se é que você gostou, tá bom? E aí embaixo também tem aí valeu, tá? Você arrasta aí para a direita, você vai ver valeu. Se você sente no coração de contribuir com a obra missionária, clique em valeu, que o próprio YouTube vai te mostrar como você vai contribuir com essa obra, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai Celestial, diante da Tua palavra, reconhecemos que o tempo está se cumprindo e que Jesus Cristo voltará em glória para buscar o seu povo. Obrigado pela esperança que temos nele e pela promessa da vida eterna para aqueles que creem. Jesus Cristo disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor, hoje oramos por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Quantos têm ouvido a Tua palavra, mas ainda permanecem distantes de Cristo? Quando vivem como se houvessem tempo de sobra, sem perceber que a oportunidade de salvação pode acabar a qualquer momento. Senhor, assim como em Hebreus 9:27 está revelado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Pai, desperta aqueles que ainda estão presos no pecado, que vivem sem a certeza da salvação, que o Espírito Santo toque corações agora, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, o Senhor também revelou em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Senhor, não permita que ninguém saia deste momento, deste vídeo, sem tomar uma decisão contigo. Que hoje seja o dia da transformação, que hoje seja o dia da entrega total a Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 36, o Senhor disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pai querido, que nenhum de nós rejeite o chamado da salvação, que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, vivendo uma vida santa, esperando com alegria a eternidade contigo. Senhor Jesus Cristo, nós cremos no que o Senhor disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. O Senhor disse: certamente, venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Que ninguém endureça o coração, mas que hoje rendam suas vidas ao único e eterno Salvador, que é Jesus Cristo. Oramos com temor e urgência, em nome de Jesus. Amém.
Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.